deu sua vida. Ele é bom. Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero desde já agradecer aí aos nossos irmãos que mais uma vez têm nos incentivado, né, com mensagens, com ligações, parabenizando aí pelo trabalho. Eu quero dizer aos irmãos que é uma satisfação muito grande em poder estar contribuindo para o reino de Deus. Afinal de contas, nós temos que saber qual é o nosso lugar no reino de Deus. Irmãos, nós iremos estudar mais uma lição, a desta feita, a lição de número 10, que traz por tema: Deus desperta a sua igreja pela efusão do Espírito Santo. É uma lição muito maravilhosa, é uma lição muito gloriosa. Esta lição ela faz parte aí da nossa revista, né? Uma revista aí comemorativa aos 100 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Roraima. E uma lição muito boa, a qual nós estamos toda semana estudando um novo tema, e desta feita nós vamos estudar sobre a lição de número 10. Eu espero que os irmãos estejam gostando das nossas videoaulas e que Deus em Cristo Jesus continue abençoando os nossos irmãos. Então vamos aí à nossa videoaula. Meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Graças a Deus. Vamos dar início aí a mais uma videoaula, lição de número 10. A lição de número 10, esteja aí você com a sua lição em mãos, com a sua Bíblia em mãos. E se você já recebeu a nossa apostila por e-mail, então faça algumas anotações à parte, para que você possa assimilar melhor o conteúdo da nossa lição. Eu quero agradecer aos irmãos que têm nos assistido no YouTube, têm curtido, têm deixado o seu comentário. Então Deus continue abençoando os nossos irmãos. Vamos estudar a lição de número 10. Abra sua lição na lição 10. Vamos abrir aqui a nossa lição de número 10, que nos diz: Deus desperta a sua igreja pela efusão do Espírito Santo. Um tema muito bom, né? Um tema maravilhoso para nós estarmos estudando nesta oportunidade. Mas, como é de costume, os irmãos já estão acostumados, né? Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com um versículo bíblico, né? Você que está aí com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do profeta Joel. Vamos fazer uma leitura de um texto muito conhecido. Abra a sua Bíblia aí no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, versículo de número 28 e o versículo de número 29. Versículo 28 e o versículo de número 29, que nos diz exatamente assim: E há de ser que depois derramarei o meu espírito
Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Nós todos estamos muito cientes, né, dessa profecia do profeta Joel, que é tema aí de grandes cultos de avivamento, né, aonde fala-nos sobre a efusão do Espírito Santo, ou o derramar do Espírito Santo sobre a vida do povo de Deus e de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. A nossa lição, ela é uma continuidade das lições anteriores. Nós estudamos nas lições anteriores o grande crescimento da igreja. Está lembrado dessa lição? Cresceu de forma extraordinária a igreja e o seu crescimento nos primeiros séculos, né? Passou 120 para quase 3.000, para quase 5.000, e já era uma multidão incontável, espalhado por todo o globo terrestre. E nós também estudamos sobre aquele momento de perseguição da igreja, aonde vieram os mártires, aonde os apóstolos se espalharam pregando o evangelho, e todos acabaram morrendo, exceto João, né, que morreu de velhice, mas quiseram matar também João. E estudamos também sobre aquele período de suposta paz do governo de Constantino, né? Que nessa suposta paz, há um período onde não teve perseguição contra a igreja, e a igreja sobreveio sobre a igreja uma grande decadência espiritual, uma decadência moral, um desvio de caráter cristão. Esse período foi um período de nebulosidade da igreja, um período de decadência espiritual da igreja. Mas dentro deste período, a história nos conta que Deus levantou pessoas para trazer um avivamento, para trazer uma reforma protestante. Deus levantou os reformadores, né? Então, esse pequeno resumozinho aí das aulas anteriores, que Deus levantou grandes homens aí, Martinho Lutero, né? John Hus, Martinho Lutero, homens que estavam dentro do sistema religioso, a qual Deus o despertou pelo mover do Espírito, para que eles pudessem voltar à legitimidade do Evangelho de Cristo. Mas na lição de hoje, nós vamos estudar exatamente o que aconteceu logo depois desses grandes reformadores, porque apenas foi o início de uma grande transformação no meio religioso, no meio do cristianismo. Nós vamos falar sobre os movimentos pentecostais que sobreveio na época. Se você for observar a tua lição, a nossa lição, e eu acredito que você, no decorrer da semana, já tem lido e relido e estudado a tua lição, para que você possa dar uma boa aula aos seus alunos. Então a Bíblia diz que quem tem essa chamada de ensinar, que haja dedicação, né? Então eu acredito que você, professor, deve ter pesquisado, deve ter lido a tua lição, deve ter buscado as referências bíblicas, que vai nos falar sobre exatamente esse grande mover
pentecostal dos primeiros séculos, né? Os grandes derramamentos do Espírito Santo, os grandes homens de Deus que se levantaram sobre a história. Mas eu achei mais interessante nós falarmos sobre a autenticidade do avivamento, a autenticidade do derramamento do Espírito Santo. Quais são os fundamentos bíblicos de um autêntico avivamento? Nós estamos vivendo num período que o derramamento, suposto derramamento do Espírito Santo tem sido algo notório, né? Grandes mover espirituais que têm ocorrido dentro da igreja do século XXI, a igreja moderna de hoje. Mas nós vamos estudar aqui algumas características, algumas características sobre esses avivamentos que têm ocorrido e comparando ali aos avivamentos que ocorreram na vida de John Wesley, na vida de Thompson, grandes homens que marcaram aí a sua geração, né? Influenciaram a sua geração. Então, os primórdios do movimento pentecostal. Quando falamos de movimento pentecostal, quando falamos de derramamento do Espírito Santo, despertamento espiritual, é praticamente impossível deixar de fora um homem chamado John Wesley. Esse homem que viveu no ano de 1703 a 1791, ele era um grande homem de Deus, um grande instrumento de Deus para a sua geração. E ele influenciou uma geração inteira através da oração, da santidade. Ele influenciou uma geração. É interessante que nós não podemos de forma alguma pensar em avivamento, mas um avivamento divorciado da palavra, da oração e da santidade, né? As características de um autêntico avivamento são exatamente essas: a oração, a prática da palavra de Deus e uma vida de santidade. É interessante nós fazermos uma pergunta antes de nós nos aprofundarmos um pouco mais no estudo de hoje. O que é avivamento? Qual é o seu conceito? Qual é o meu conceito, o seu conceito? E qual é o conceito da nossa geração sobre avivamento? O que nós pensamos que é o avivamento? Em primeiro lugar, a palavra avivamento não se encontra dentro da Bíblia. A palavra avivar significa dar viveza, despertar, apressar, vigor, cobrar despertamento. O verbo avivar vem da palavra avivamento, que significa ato de avivar. Ou melhor dizendo, avivamento é um despertamento para a palavra, para uma vida santa, para uma vida de oração. Não estou falando sobre um momento de oração, não estou falando de um momento de santidade, mas estou falando de uma vida que traz estas características de forma contínua, de forma persistente, de forma que a pessoa persevera na doutrina, na oração, de forma que a pessoa persevera em uma vida distanciada do pecado. Então, nós temos alguns conceitos errôneos sobre o que é avivamento. Nós teorizamos muito essa palavra avivamento
E quando falamos de avivamento, as primeiras coisas que passam pela nossa cabeça é reuniões com os nossos irmãos, falando em línguas, sendo que ninguém vai interpretá-las, batendo os pés, batendo as mãos e profetizando, correndo na igreja, pulando, saltando, fazendo grandes movimentos, né, dentro da igreja. Então, nós imaginamos que avivamento geralmente é isso. Esse daí nós temos a ideia de que seja o avivamento. Mas o que a Bíblia fala sobre o derramar do Espírito? O que a Bíblia diz sobre o derramamento do Espírito Santo e quais foram as características que geraram esse derramamento do Espírito Santo? Porque nós sabemos, irmãos, que quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, ou quando esta pessoa tem um encontro legítimo com Deus, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada, a sua vida é transformada. A Bíblia nos diz, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, no capítulo 5, no versículo de número 17, ele diz que assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É interessante que o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, pertencer a Cristo, está ligado em Cristo. Lembra lá da passagem de João, o evangelho que segundo escreveu João? E ele diz que Jesus dizendo que eu sou a videira verdadeira e toda a vara que está em mim, ela produz muito fruto. Então, nós temos que ter em mente que uma pessoa avivada, uma pessoa que provou do legítimo derramar do Espírito Santo sobre a sua vida, é uma pessoa que tem um novo nascimento, é uma pessoa que tem uma nova maneira de viver, uma nova maneira de estar no meio da sociedade. Por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós podemos presenciar os movimentos pentecostais da nossa atualidade, movimentos um pouco preocupantes devido ao fato de não haver esta modificação de vida, não haver essa mudança de vida. Se você for olhar na história da nossa lição, o relato da história sobre o derramamento do Espírito Santo na vida do homem de Deus chamado John Wesley, e a sociedade que envolveu a sua vida, nós podemos perceber que quando as pessoas sentiam a presença de Deus, sentiam a presença do Espírito Santo, elas logo reconheciam os seus pecados e elas, de uma certa forma, elas abandonavam a prática do pecado, querendo poder viver uma nova vida, sendo assim influenciada por John Wesley, por Moody, por esses homens que influenciaram de forma extraordinária a geração a qual eles viveram. Então, se nós formos analisar dentro da história dos grandes movimentos pentecostais da época, né, nós podemos ver que foram pessoas que provaram de forma extraordinária o derramamento do Espírito Santo, e que essas pessoas tinham suas vidas mudadas,
uma vida voltada à prática da oração, da leitura e meditação da palavra, e uma vida distanciada, apartada, divorciada do pecado. Então, é interessante que o movimento pentecostal da nossa atualidade de hoje, as pessoas dizem que provam do derramar do Espírito, provam da presença de Deus, mas a sua vida continua a mesma coisa. Isso se torna algo muito preocupante e se torna algo que temos que parar e analisar, discernir esses movimentos pentecostais que têm acontecido em nossa atualidade. Porque a Bíblia, ela nos dá um respaldo de que quando uma pessoa tem um encontro poderoso com o Espírito Santo, ele tem a sua vida mudada, ele tem a sua vida transformada, né? Quando ele tem um encontro com o Senhor, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida mudada. É interessante que existem pessoas que provaram da presença do Senhor, dizem, né, que provaram da presença do Senhor e continua nas práticas das mesmas obras, né? Voltam a uma vida de voltam a uma vida de comodismo espiritual, voltam a uma vida de frieza espiritual, voltam às práticas do pecado a qual outrora eu estava praticando, né? E não há aquela transformação de vida dentro da igreja. Profetizam, falam em línguas, pregam, cantam, mas a sua vida social não condiz com a fé que ele ou ela professa. Então, esses são os movimentos pentecostais que nós estamos vivenciando nos nossos dias de hoje. É interessante que o avivamento, no sentido, ele deveria trazer uma abundância de desejo de buscar ao Senhor. Escute, irmãos, nós podemos falar sobre glória, nós podemos pregar sobre glória, nós podemos conversar com os irmãos sobre glória, podemos simular a glória. Uma coisa é eu viver na teoria, outra coisa é eu ter a presença de Deus em minha vida. Uma coisa é você ser usado por Deus, outra coisa é você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, antes de você ser usado por Deus, seja uma pessoa de Deus. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Então, o derramamento do Espírito Santo deveria ser algo provado continuamente sobre a igreja. É o desejo de Deus que a sua igreja venha provar de forma contínua o derramamento do Espírito Santo. Aquilo que John Wesley provou, aquilo que Thompson provou. E as características desses derramamento do Espírito Santo é que John Wesley conseguiu influenciar uma geração. Thompson era tão forte a presença do Espírito Santo que o comentarista e o nosso respeitado obreiro, evangelista Gidevaldo, ele comenta aqui na nossa lição, eu vou ler um trechozinho aqui da nossa lição, sobre o início do derramamento do Espírito Santo no ano de 1892, quando o pastor John Thompson,
eles provavam essa experiência e ele, de forma extraordinária, tinha sobre a sua vida uma poderosa unção de Deus. E diz-nos assim a nossa lição. Diz-nos assim: o derramamento do Espírito Santo na igreja sueca começou em 1892, nos dias do pastor John Thompson. Essa experiência foi assim descrita: houve muitas curas notáveis e muitas vezes, enquanto o pastor Thompson estava pregando, o poder de Deus descia, caía e pessoas se prostravam no chão e começavam a falar em outras línguas. É interessante isso aqui, é muito interessante. Isso está de acordo com o que as Escrituras diz. Isso está de acordo com o que a palavra de Deus nos mostra sobre a presença do Espírito Santo, sobre a presença de Deus, sobre a glória de Deus sendo manifesta no meio do seu povo, no meio da sua igreja. É interessante que nós observarmos o que a Bíblia diz, que quando Salomão terminou de orar, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o templo e os sacerdotes, as pessoas se prostraram e adoravam ao Senhor. A Bíblia nos diz que quando Daniel ele sentiu a presença de Deus, ele caiu prostrado com o rosto em terra. Quando Ezequiel sentiu a presença de Deus, da mesma forma. Os movimentos pentecostais de hoje em dia, eles são muito, de certa forma, duvidosos, porque causam um certo constrangimento à pessoa que está supostamente recebendo a presença do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que as pessoas se prostram com o rosto em terra. Muitos do nosso movimento pentecostal da nossa atualidade, quando elas recebem a presença, suposta presença do Espírito Santo, elas caem de costa, elas batem a cabeça, elas chegam até mesmo se machucar, sangrar. Inclusive já vi muitas pessoas se machucando, dizendo que estavam recebendo a presença do Espírito Santo. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou pentecostal de carteirinha, eu sou roxo, pentecostal roxo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu sou um pentecostal que eu acredito no batismo com o Espírito Santo, eu acredito no dom de falar em variedades de línguas, no dom de interpretar as línguas, no dom da palavra da ciência, da sabedoria, no dom da interpretação de línguas. Eu acredito nos dons espirituais. E eu acredito no grande derramamento do Espírito Santo de forma extraordinária. Mas eu duvido que o Espírito Santo queira machucar alguém. Eu duvido piamente que o Espírito Santo queira fazer com que você sinta a presença dele e você bata a cabeça, que você se machuque um outro irmão, que você venha a se ferir. A Bíblia nos deixa muito claro que quando as pessoas sentiam a presença do Espírito de Deus, a presença da glória de Deus, eram servos de Deus, eles se prostravam com o rosto em terra. Então, podemos entender que o movimento pentecostal, ou seja, o avivamento, ele deveria ser algo permanente sobre a vida da pessoa. E que ele poderia causar mudanças, ele deveria causar mudanças na vida da pessoa. Não é algo passageiro, não é algo que eu recebo no domingo e na segunda-feira eu já não tenho mais nada
do que eu recebi no domingo. Não é algo que eu já recebi na terça e na quarta-feira eu já não desfruto mais da presença do Espírito Santo. Aquele desejo de santidade, de oração, já não existe mais em minha vida. É interessante que a vontade de Deus é que a sua igreja seja continuamente avivada. A sua igreja esteja continuamente despertada na presença dele. Quando nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, é um versículo muito conhecido, né? Usado até mesmo para tardes de avivamento, que diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É interessante quando nós vamos estudar sobre esta pequena palavra, enchei-vos. É um imperativo passivo, presente, que na língua grega tem o seu significado de ser enchido repetidas vezes. Ou seja, eu sou cheio do Espírito Santo, e este enchimento do Espírito Santo não é para eu ficar sentado num banco, vendo o dia passar, vendo as coisas acontecer e não fazer nada na obra de Deus. A Bíblia nos deixa muito claro que o derramamento do Espírito Santo sobre a vida da igreja tinha uma finalidade. A finalidade não era falar em línguas, a finalidade não era profetizar, a finalidade não era pular, rodar, sapatear, bater palma, não. O derramamento do Espírito Santo sobre a igreja era para testemunhar de Cristo. É isso que nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Lembra desse versículo? Que Jesus disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis, isso, testemunhas. Então, o derramamento do Espírito Santo é para que eu, para que você, para que a igreja, para que a nossa atualidade seja uma testemunha viva da pessoa bendita do Senhor Jesus e da obra que ele pode fazer sobre a vida de uma pessoa. Eu não posso testemunhar algo que eu não vi, que eu não presenciei ou que eu não provei. Então, para que eu seja uma testemunha, é necessário eu ter a minha vida mudada, a minha vida transformada, a minha vida regenerada, que eu tenha nascido de novo, que eu tenha feito uma mudança, que o Espírito Santo tenha feito uma mudança em meu coração. Então, é interessante ser enchido repetidas vezes. Ou seja, eu recebi aquela presença, aquela unção de Deus, e eu passo a testemunhar, eu passo a fazer algo para o Senhor, eu passo a utilizar aquela unção que Ele me deu. E quanto mais eu utilizo na obra de Deus, mais Ele derrama sobre a minha vida. Ou seja, enquanto eu estou em movimento, enquanto eu estou agindo, enquanto eu estou fazendo algo para o reino de Deus, Deus, Ele está constantemente me avivando, me derramando sobre a minha vida a sua unção. Ou seja, irmãos, avivamento, movimento pentecostal, avivamento, a efusão do Espírito, nada mais é do que voltar às primeiras práticas da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela doava para receber. Quando ela recebia, ela doava. Então, nós temos que receber de Deus para poder doar. É interessante que em toda a história do movimento pentecostal que surgiu na história, desses grandes homens de Deus que surgiram
na história, eu quero aqui aproveitar a oportunidade e recomendar aqui um livro aos irmãos, né, no meio aqui da nossa aula. Eu tenho esse aqui que é pequenininho, é um pequeno exemplar, Heróis da Fé, né? Um livro extraordinário que nos conta sobre a vida desses grandes homens de Deus, John Wesley, Moody, Thompson, que passaram pela história da humanidade, a qual Deus usou de forma extraordinária. Homens que influenciaram a sua geração e trouxeram a presença de Deus novamente para a vida da humanidade. Então, se você puder adquirir um livro desse, Heróis da Fé, adquira. Orlando Boy, né? É um livro muito interessante. Então, é interessante que a igreja primitiva, ela recebeu a presença do Espírito Santo e ela saiu para o evangelismo, saiu para ganhar almas, tiveram as suas vidas mudadas, suas vidas transformadas. Muitos gostam de comparar, né? Pedro antes do Pentecoste e Pedro depois do Pentecoste. É exatamente isso que o Espírito Santo faz sobre a igreja. E em todos esses movimentos pentecostais que teve na história, quando isso ocorreu, quando o poder de Deus desceu sobre a vida das pessoas, o que tornou-se exclusivo para essas pessoas foram a presença de Deus. Se tornou algo exclusivo, não prioridade, mas exclusivo. Pessoas que abandonaram tudo para vivenciar a presença de Deus em sua vida. Ou seja, eles provavam a presença de Deus de forma sobrenatural. Quando lemos a história do movimento pentecostal, podemos perceber sempre as mesmas evidências da legítima presença de Deus no meio da igreja, bem diferente dos movimentos pentecostais de hoje em dia. Você não fica preocupado com isso? Você não fica preocupado quando há uma suposta manifestação de Deus no meio de uma igreja e que as pessoas têm comportamentos estranhos, as pessoas têm movimentos duvidosos? Você não se preocupa com isso? Pois deveria se preocupar, porque um dom que nos falta na nossa atualidade é um dom chamado discernimento de espíritos. Aquele dom a qual o apóstolo Paulo possuía. Lembra de Atos capítulo 16, que diz que eles indo para o local de oração, saiu-lhe ao encontro uma menina que tinha um espírito de adivinhação, a qual dava muito lucro aos seus senhores, e ela falava para as pessoas que estavam ali, dizendo que aqueles homens eram realmente homens de Deus. E o apóstolo Paulo presenciou isso por alguns dias, mas ele logo sentiu incomodado com aquilo e repreendeu aquele espírito maligno daquela menina, e ela foi liberta. Sim, e os seus senhores ficaram muito chateados, né, porque perderam a sua fonte de lucratividade sobre a vida daquela menina. Mas observe aí o discernimento de espírito. Nós precisamos, irmãos, ter o discernimento do Espírito de Deus para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, as características eram algo extraordinárias. Então, todos os movimentos pentecostais, eles tiveram as mesmas evidências, as mesmas características da presença de Deus. Agora eu pergunto, será que o nosso Deus mudou? Será que o nosso Deus
o nosso Deus mudou a sua maneira de trabalhar para que esta geração pudesse alcançar o poder do Espírito Santo? Eu acredito que não, porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu não duvido que Deus possa usar uma pessoa de forma extraordinária. Eu não duvido que as pessoas possam sentir de forma tremenda a presença de Deus. Eu não duvido de arrebatamento de sentidos. Eu não duvido. Eu não duvido que as pessoas possam ser arrebatadas até o terceiro céu, como o apóstolo Paulo foi. Eu também não duvido que as pessoas possam ver coisas do céu, ter revelações de Deus. Mas nós não podemos ser aceitáveis em tudo que acontece em nosso meio, em tudo que se fala. Nós não podemos absorver tudo que se fala. O meu pastor, enquanto eu ainda residia em São Paulo, ele falava diariamente, todas as vezes praticamente, quando ele ia pregar, e ele falava aos irmãos que nós, os crentes, os salvos em Cristo, tinham que estar na igreja e tinham que ter como se fosse 2 saquinhos. O primeiro, eu pegava tudo o que era bom, o que era edificante, o que tinha respaldo bíblico, colocava ali dentro e poderia levar comigo para minha casa, para que eu pudesse meditar, para que eu pudesse continuar me alimentando daquilo. E tudo aquilo que fosse sem fundamento, tudo aquilo que fosse sem a legitimidade da palavra de Deus, eu colocaria dentro de um saco, num segundo saquinho, só que ele sem fundo. Porque eu colocaria e no decorrer da minha caminhada, aquilo ali fosse ficando para trás e que eu não pudesse levar comigo aquilo. Isso é uma grande verdade, né? Nós temos que examinar tudo e reter somente o bem, somente aquilo que nos traz edificação. Então, é interessante, vamos falar aqui agora sobre como evidenciar um genuíno avivamento. Como é que eu posso identificar uma pessoa que está realmente sendo avivada, realmente sendo despertada pela presença do Espírito Santo ou pela efusão do Espírito? A Bíblia, ela nos mostra algumas características de pessoas que têm a presença de Deus em sua vida, a legitimidade da presença de Deus em sua vida. Vamos ler alguns versículos em alguns livros para poder sustentar isso que nós estamos falando. Lembrando que a pessoa genuinamente avivada ou que tem de forma genuína a presença do Espírito Santo é uma pessoa que tem o seu interior mudado, o seu coração transformado, a sua vida regenerada. Ele é uma nova pessoa, porque ele teve um novo nascimento. Lembra lá de João capítulo 3? Vamos ler aqui algumas referências que vai nos falar sobre exatamente essas características de pessoas que têm de forma genuína a presença do Espírito de Deus. Na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo de número 29, João nos diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
quem nasceu de novo, ele é praticante da justiça. Vamos ler um outro? 1 João, capítulo 4, versículo 7, que nos diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que tem a presença de Deus em sua vida, ele ama. Ele ama, porque o amor procede de Deus. Vamos ver aqui um outro ainda, vamos continuar aqui na mesma carta ainda, 1 João, capítulo 3, versículo 9. Se quiser acompanhar, é bom que você acompanhe, ou que você escreva essas referências, que nos diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Fala sobre vivência, dia a dia. Não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Observe, todo aquele que tem a presença de Deus em sua vida, ele é uma pessoa distanciada ou separada da prática do pecado. Ele não deixa de correr o risco de pecar, de errar o alvo, mas ele não vive mais na prática do pecado. Ou seja, eu tenho a presença de Deus em minha vida, mas outrora eu roubava, eu matava, eu me prostituía, eu bebia, eu me embriagava, eu fazia N coisas que nós sabemos que é desagradável aos olhos do Senhor, é contra a santidade de Deus. Mas eu aceitei a Jesus, eu recebi sobre a minha vida o Espírito Santo, então aquelas obras do passado, desculpem, irmãos, eu já não pratico mais, porque Deus fez tudo novo em minha vida. Então, aqui João diz que não vive na prática do pecado. Pode acontecer de você errar. João ainda diz: filhinhos, não pequeis, mas se porventura vocês pecarem, sabeis que nós temos um advogado, Jesus Cristo. Então ele diz que nós podemos correr o risco de pecar, mas quando nós confessamos as nossas culpas, os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Um outro versículo que eu acho muito interessante é na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. O apóstolo Paulo descreve o fruto do Espírito. Está lembrado dessa passagem? Que ele nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e o versículo 23, nos fala sobre o fruto do Espírito, que são características de um caráter genuinamente transformado pelo Senhor Jesus. Então, uma pessoa mudada, uma pessoa transformada, ela vai vivenciar em sua vida a real presença
do Senhor Jesus em sua vida. Então, as características de um crente avivado, assim como foi John Wesley, assim como foi Thompson, assim como foi John Hus, assim como foi John Wesley, esses grandes homens de Deus aí que marcaram a história, eles tinham a sua vida transformada, eles tinham a sua vida mudadas pela presença do Espírito de Deus. É interessante que a Bíblia, o próprio Senhor Jesus, disse algo muito forte a respeito do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo, que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus disse que o mundo não poderia receber o Espírito Santo. O mundo, ele fala sobre o sistema, as pessoas que vivem dentro do sistema mundano, com as características, com o caráter mundano, com a forma de agir de forma mundana. Então, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério mesmo. Então, nós podemos evidenciar um legítimo avivamento, uma legítima transformação da presença do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, através do caráter cristão, através de uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de dedicação ao Senhor Jesus. Mas escute, irmãos, falar em línguas, profetizar ou manifestar grandes sinais de curas, prodígios e maravilhas não significa que a pessoa está vivendo de acordo com o que Deus deseja que ela venha viver. Lembra de uma passagem que Jesus disse assim: e muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Em teu nome fizemos sinais, prodígios, maravilhas, expulsamos demônios em teu nome. E o Senhor Jesus disse: eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Esse não vos conheço fala sobre que Deus ele não aprovava a maneira que essas pessoas viviam, por mais que elas manifestavam um grande poder, né? E isso faziam em nome do Senhor. Mas isso não dava a elas a garantia de que elas estavam vivendo uma vida aprovada por Deus. Não é à toa que no final Jesus disse que não conhecia essas pessoas. Ou seja, eles não aprovavam, o Senhor Deus não aprovou a vida dessa pessoa. Ela não vivia uma vida de santidade, de obediência, de dedicação à obra do Senhor. Então, isso é muito sério. Isso é muito, muito sério. E a Bíblia não vai nos contar algo muito interessante sobre o avivamento, sobre o mover do Espírito, sobre a presença de Deus. Inclusive algo que aconteceu na história. Eu estava lendo aqui o movimento, o avivamento que aconteceu na rua Azusa, né? Quem já leu o movimento da Rua Azusa pôde ver quão foi o extraordinário mover de Deus ali na Rua Azusa, né? Mas é interessante que algo nessa história me chamou muita atenção. O
mover de Deus, a presença de Deus, veio quando as pessoas estavam dispostas a recebê-la, dispostas a poder aceitar a presença de Deus em suas vidas. E isso é relatado quando Charles abre mais uma abre mais uma escola, né? E vem o pastor Seymour. O pastor Seymour, batizado com o Espírito Santo, ele foi pregar em uma igreja tradicional e convidaram-o de forma gentil a se retirar da igreja, porque não aceitavam aquela doutrina que o pastor Seymour estava pregando sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, do falar em línguas, dos dons espirituais, e esta igreja não aceitou. Então o pastor Seymour, e essa igreja era uma igreja tradicional, então o pastor Seymour, mais 7 irmãos, sentiram um forte desejo de orar longe dos olhos desse tradicionalismo, dessas pessoas tradicionais. Então eles se reservaram em oração e foram orar para que eles pudessem ter a liberdade que o Espírito Santo exigia, para que o Espírito de Deus pudesse operar. É engraçado que a Bíblia, ela diz, né? A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, o apóstolo Paulo dizendo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito. Nos fala sobre que uma liberdade que damos ao Espírito Santo de dominar a minha vida, de dominar a sua vida, de dominar a vida de todos aqueles que querem andar dirigidos por Ele, né, guiados por Ele. E o apóstolo Paulo diz bem claro aqui, que quando nós tomamos esta decisão de deixar o Espírito de Deus encher a nossa vida, dirigir a nossa vida, de modo nenhum cumpriremos os desejos da nossa carne. Essa liberdade, quando nós não damos esta liberdade ao Espírito Santo, isso se torna uma grande barreira. A mesma barreira que Seymour encontrou naquela igreja tradicional, uma igreja que não aceitava o mover do Espírito Santo, o legítimo mover do Espírito. Não aceitava, e com isso expulsou Seymour da igreja. E Seymour preferiu orar à parte, longe dos olhares, longe dos olhares tradicionais, né? Longe dos olhares tradicionais. E a história nos diz que todos foram batizados, exceto ele próprio. Seymour era um extraordinário homem de oração. E ele entendeu que ele precisava dar liberdade ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse trabalhar de forma extraordinária. E eu quero falar exatamente sobre isso agora, sobre a liberdade de nós podermos ter a nossa vida transformada, e com a nossa vida transformada darmos liberdade ao Espírito Santo para Ele trabalhar na igreja, em nossa vida, o mover do Espírito. A Bíblia nos diz, na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos, aos Tessalonicenses, o capítulo 5 e o versículo de número 19, o apóstolo Paulo fala algo muito sério
sobre o Espírito Santo e sobre a atitude daqueles que querem barrar a presença do Espírito Santo. No capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo diz: não extingais o Espírito Santo. Em algumas versões diz: apagueis o Espírito Santo. É a tradução mais coerente com o original, apagueis. Apagueis, no original grego, tem o verbo isbenume. Esse verbo significa, era usado para descrever a tentativa de apagar o fogo ou de enxugar aquilo que estava molhado para tornar aquilo seco novamente. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós não apagarmos o Espírito Santo, para nós não sufocarmos, abafar a presença do Espírito. A igreja precisa de ter liberdade para que o Espírito Santo possa trabalhar. Quando a igreja dá liberdade ao Espírito, o Espírito Santo trabalha, batiza, cura, renova, liberta, traz um avivamento. As pessoas aceitam a Cristo, as pessoas reconhecem os seus pecados, as pessoas se arrependem dos seus pecados, mudam as suas maneiras de pensar, de agir, de tratar o irmão. A liberação de perdão acontece, a raiz de amargura, as raízes de amargura são arrancadas de dentro do coração. Temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Não podemos praticar o esbenume, que é o abafar, o secar aquilo que foi molhado. Deus, ele quer encharcar a sua igreja da presença do Espírito Santo. Mas o que nós podemos perceber em nossa geração é que esse derramamento do Espírito Santo não será de forma coletiva. Esse derramamento do Espírito Santo não será de forma coletiva para todos. O que podemos perceber é que apenas algumas pessoas estão recebendo essa presença do Espírito Santo, e são pessoas a qual Deus está levantando para poder pregar um genuíno evangelho. A Bíblia também nos deixa muito claro na expressão que o apóstolo Paulo usa na segunda carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 3, no versículo de número 17, que diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Nós temos que dar liberdade ao Espírito de Deus. Quem dirige os cultos não somos nós, irmãos. É o Espírito de Deus. Quando você estiver com um microfone em sua mão, peça a direção do Espírito de Deus para dirigir aquele culto. Seja um instrumento de Deus para que a glória de Deus se manifeste no meio da igreja. Uma passagem muito interessante que fala-nos sobre o tradicionalismo, né? Fala sobre querer barrar a presença do Espírito Santo. É aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10 ao 17, que nos fala sobre Pedro. Pedro já estava há algum tempo em oração, lá no terraço, lá em cima, né, da casa, da residência, e Pedro sentiu fome e ele desceu, e estavam ainda preparando alguma coisa para Pedro poder comer, e Pedro teve um estarce, e nessa ocasião Pedro teve uma visão, e que descia do céu um grande lençol, e dentro deste lençol havia animais de todas as espécies, e uma voz que chegou, bradou em seus ouvidos, e esta voz lhe dizia: Pedro,
mata e come. Mas Pedro respondendo disse: de modo nenhum, Senhor. É interessante essa passagem. Pedro diz ao Senhor: de modo nenhum, Senhor. Quem estava mandando ele matar e comer era o próprio Senhor. E ele diz: de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum farei isso, porque jamais coloquei em minha boca coisa comum ou imunda. Olha o tradicionalismo judaico, né? Que, segundo eles, não poderiam comer isso, poder aquilo, aquilo outro. E Deus estava querendo dar uma lição para Pedro, para que Pedro pudesse acreditar naquilo que ele estava prestes a fazer, né? Prestes a fazer. Então, observe como Pedro agiu quando Deus queria trabalhar de uma forma maior, né? De uma forma melhor, uma forma maior, vamos dizer assim. Pedro ainda estava preso no formalismo, no tradicionalismo, a tal ponto de negar, dizendo: não, Deus, eu não vou fazer isso que o Senhor está mandando, porque a lei diz que eu não posso fazer isso. Mas esquecendo que o próprio Senhor Jesus havia ordenado ele fazer. Ou seja, essa visão se repetiu ainda por 3 vezes, o texto nos diz. E por 3 vezes o Pedro respondeu a mesma coisa. E quando o lençol se recolheu ao céu, novamente, Pedro ficou. A Bíblia diz que Pedro ainda estava duvidando daquela visão que tinha visto, né? A incredulidade é um dos fatores que impedem o trabalhar de Deus no meio da igreja. Não podemos cair na mesma prática, no mesmo erro que os judeus, os fariseus, os saduceus, né? Eles caíram. Não podemos cair no mesmo erro que eles. Eles estavam tão bitolados ao formalismo, ao tradicionalismo, aos costumes dos anciões, que eles igualavam, né, as tradições dos anciões com a lei de Moisés. Diziam que as duas estavam no mesmo patamar de autoridade. E eles estavam tão bitolados à tradição dos anciões que eles chegavam a interpretar a lei de uma forma maior do que ela deveria ser interpretada. E isso impossibilitou que eles pudessem enxergar em Jesus o Messias tão esperado. Que nós não venhamos cair neste erro de nós estarmos tão apegados ao formalismo religioso, ao costume religioso, e quando vermos a operação do Espírito de Deus, as pessoas se prostrando com o rosto em terra, as pessoas adorando ao Senhor de forma extraordinária, ou se nós chegarmos a ver uma pessoa até mesmo flutuar no poder de Deus, as pessoas do lado de fora do templo dobrarem o joelho no meio das ruas, por causa da presença de Deus, que nós não possamos duvidar, mas que possamos ter o nosso coração aberto para as manifestações da presença de Deus. Mas lembre-se de uma coisa: Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Deus nunca vai contradizer o que Ele deixou para nós. É a revelação de Deus, é a vontade de Deus, é as instruções de Deus para a vida do ser humano. Está na Bíblia Sagrada. Os irmãos, se não me engano, eram os bereanos, que ouvia Paulo pregar e depois conferia
se aquilo que ele estava pregando batia de acordo com o que estava escrito na palavra. Que esta seja uma prática dos nossos dias atuais e que possamos verdadeiramente dar liberdade ao Espírito Santo para que possamos provar o que esses grandes homens de Deus provaram. Então a minha preocupação hoje não foi exatamente falar sobre o movimento pentecostal, sobre John Wesley, sobre me aprofundar mais sobre Seymour, mas a minha preocupação hoje foi em dar esse pequeno estudo para poder, de alguma forma, ajudar os nossos irmãos a identificar movimentos pentecostais, o mover do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E eu não queria contar esse testemunho, mas eu sinto em meu coração o desejo de contar esse testemunho. É um testemunho muito forte, que foi uma experiência que marcou a minha vida, né, na ministração e na pregação da palavra de Deus. Eu ainda muito jovem, né? Hoje eu tenho 31 anos, mas na época dos meus 16, 17 anos, eu comecei a pregar o Evangelho com os meus 13, 14 anos, mais ou menos, porque eu me converti com os meus 11. E eu já comecei a pregar na igreja local, aonde eu me congregava, lá na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim São Roberto, em São Paulo. Inclusive, quero mandar um abraço aí a todos os irmãos da Igreja do Jardim São Roberto, em São Paulo, que Deus os abençoe. Estou com muita saudade dos irmãos daí, são os irmãos que sabem adorar a Deus, né? Sinto saudade daqueles cultos tremendos que nós tínhamos, das pessoas se prostrarem perante a presença do Senhor e se derramarem em lágrimas por causa da forte presença do Senhor. Então eu ainda pregava nessa igreja onde nós congregávamos, e de vez em quando eu recebia alguns convites para estar indo em outras igrejas. E quando eu atingi os meus 16, 17 anos de idade, eu fui convidado para pregar. Eu fui convidado para pregar em uma certa denominação, em uma certa igreja, que tinha a fama de ser uma igreja extremamente pentecostal, que o mover de Deus era algo extraordinário na igreja. Então eu me senti honrado em poder sair e poder chegar até aquele local com a missão de pregar a palavra. Porque só quem pregava nesse lugar dizia que eram os grandes pregadores da época lá. E eu não estava iniciando ainda. Eu tenho para mim que ainda estou iniciando até hoje pregar o Evangelho. Mas o Senhor me deu essa experiência. Quando eu cheguei à igreja, quando eu cheguei à congregação, eu dobrei o meu joelho, como é de costume, para agradecer ao Senhor por Ele ter me conduzido até aquele local em paz, em segurança. E quando eu dobrei o meu joelho, eu ouvi a voz do Espírito Santo falando comigo, dizendo que naquele local havia exatamente um espírito do engano atuando naquele local. E quando eu ouvi isso do meu amigo Espírito Santo,
eu tomei um choque, eu tomei um baque muito grande, que na mesma hora a minha oração foi interrompida e eu me sentei. Quando eu me sentei, fizeram as apresentações, eu fui apresentado, me chamaram para o púlpito e eu tomei assento ao púlpito junto com os outros obreiros e o culto deu prosseguimento e realmente era uma igreja que havia um mover muito grande. As pessoas pulavam, as pessoas batiam palma, as pessoas choravam, as pessoas falavam em línguas, levantavam, ia profetizar para outras pessoas no meio do culto, louvores, adoração, e eu ali sentado e observando, adorando, cultuando a Deus, discernindo aquela situação, porque a gente fica preocupado, irmãos. Pelo menos eu fiquei quando eu ouvi o meu amigo falando da situação que aquela igreja se encontrava. Então eu fiquei muito temeroso. O movimento acontecendo no meio da igreja e eu passava mais a observar e, na minha falta de experiência, tentava discernir o que era, o que não era de Deus, já temeroso, não queria que ninguém chegasse nem perto de mim. E chegou a hora da palavra e o pastor colocou a igreja de pé, os irmãos ainda no fogo, né? E quando ele estava orando pela minha pessoa, eu ouvi a voz do meu amigo, do Espírito Santo, mais uma vez falando comigo, dizendo: filho, fale a esta igreja que eu farei algo extraordinário hoje e que o que eu vou fazer ficará marcado na vida deles. E eu me alegrei com aquelas palavras do Senhor falando ao meu coração. E quando eu peguei o microfone, eu saudei a igreja, eu li a palavra, até hoje eu me lembro, Ageu, capítulo 2, né, falando sobre a glória da segunda casa. E eu falei à igreja o que Deus havia me ordenado a falar. E eu fui para a mensagem, fui pregando, desenvolvendo a mensagem. E quando estava chegando já na conclusão da mensagem, e nisso os irmãos estavam gritando, pulando, rodando. Eu falei: meu Deus do céu, eu tô cheio da unção, né? E chegando na conclusão já da mensagem, eu questionei a Deus, né, sobre o que ele havia me dito, sobre aquele algo que ele iria fazer. Porque aquilo que estava acontecendo na igreja era algo normal, que o pessoal estava acostumado a vivenciar todos os dias de culto. Eu queria algo que Deus havia me dito, que ele iria fazer. E eu questionei a Deus no meu íntimo, no meu interior, sobre a promessa que Deus havia falado. Quando eu acabei de questionar a Deus, eu senti uma forte presença
de Deus naquele lugar. Uma presença maravilhosa, uma presença extraordinária. Era como se cada espaço daquela congregação fosse impregnado pela presença de Deus. Quando isso aconteceu, quando eu senti esta presença, e quando eu passei a observar na igreja, eu comecei a ver que pessoas começaram a cair. As pessoas caíam e gritavam, caíam e gritavam, caíam e gritavam. E começou pela juventude, depois foi para o círculo de oração, depois foi para os senhores, depois foi para a nave da igreja. Mais do que a metade da igreja caíram em terra, endemoniados. Isso é forte, irmãos. Isso é muito forte. Alguns aí podem até duvidar, mas o que Deus me fez provar naquela noite foi que a presença de Deus é algo extraordinário. E quando eu vi aquelas pessoas caindo endemoniadas, e no mesmo instante que elas iam caindo endemoniadas, elas iam sendo libertas, elas iam sendo libertas, elas iam sendo libertas. E quando todos ficaram já de pé, chorando, por último, no final do culto, ainda estava uma pessoa possessa de um espírito maligno. E aquele espírito maligno disse que ele havia recebido ordens. Ele havia recebido ordens de que ele só iria sair depois que ele contasse o que estava sendo realizado naquela igreja. E ele começou a contar como é que ele entrou ali dentro, como é que ele começou a influenciar a vida dos irmãos, como é que eles acabaram caindo nos laços de Satanás e passaram de pessoas influenciadas para pessoas possessas, e ele acabou contando, falou as brechas que o ministério havia aberto, inclusive a liderança daquela igreja havia aberto, a qual deu a ele legalidade para poder dominar os cultos naquele local. Quando eu olhei para trás, não havia um obreiro em cima do púlpito e somente um jovem de 16, 17 anos com o microfone na mão, suado, que chega a camisa grudava em meu corpo, e alguns poucos irmãos ainda junto comigo, e nós oramos. Quando ele terminou de falar, nós oramos e expulsamos o demônio em nome de Jesus, e ele saiu. Isso foi uma experiência que marcou muito a minha vida, foi uma experiência que marcou o meu ministério, marcou a chamada de Deus na minha vida. Por isso que eu tive essa preocupação em falar sobre a legitimidade, as evidências de um fundamento, do fundamento genuíno de um avivamento. Porque nossa geração de hoje é uma geração que infelizmente ainda não conhece a Deus, não conhece o poder de Deus, não sabe vivenciar o poder de Deus. A nossa geração é uma geração que não tem vida de oração, não tem palavra. É uma geração que só ouve e reproduz aquilo que ouviu, mas não é uma geração que procura saber se é realmente aquilo ou não.
é uma geração que é um eco de falsos ensinos, de falsas pregações, de falsas pessoas que dizem ser homens de Deus e vivem na prostituição, vivem no adultério, vivem nas coisas que o mundo oferece, e que faz fogo do céu descer, e que faz paralítico andar, e que faz cego ver, mas na realidade não é uma atuação do Espírito de Deus. Irmãos, que possamos fazer da oração de Abacuque a nossa oração. Quando ele disse lá no capítulo 3, no versículo 2, dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a fase conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Por isso que eu tive essa preocupação, irmãos. Eu sei que o conteúdo da nossa lição é bem histórico, né? Como a aula passada, que nós falamos sobre Constantino, uma aula bem histórica, que fala sobre relatos históricos, mas eu quis aqui trazer algumas realidades do movimento pentecostal da nossa atualidade e poder comparar com os movimentos pentecostais que ocorreram na vida desses homens, John Wesley, Moody, Finney, Thompson, esses homens que presenciaram de forma espetacular a presença de Deus, o movimento pentecostal, o avivamento na Rua Azusa, que despertaram no coração desses homens uma vida santa, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida que se apartava do pecado. A nossa geração precisa de um real avivamento, de um real despertamento de Deus na vida de cada um de nós. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. E aqui nós podemos encerrar a nossa videoaula. E eu peço a Deus que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos desperte a cada dia a fazer a sua vontade. Então, que Deus vos abençoe, meus irmãos. Se inscreva no nosso canal, aperte ali inscrever-se, se inscreva lá, deixe um joinha ali para nós, compartilhe os vídeos. Se você tiver grupos no seu WhatsApp de outros setores, compartilhe os nossos vídeos, lembrando aos irmãos que as apostilas já estão prontas, né? E nos vemos aí no sábado no Polo de Ensino do Santa Luzia 1. E que Deus abençoe os nossos irmãos. Até a nossa próxima videoaula, se Deus nos permitir. Amém. Deu sua vida, Ele é bom.